Para aqueles que eu ainda não falei bom dia, sejam bem-vindos. Que bom ter cada um de vocês aqui, para a gente ter esse tempo para meditarmos na Palavra de Deus. Este mês de setembro, nós estamos nessa série entre a poesia e o lamento, descobrindo beleza em meio ao sofrimento. Neste mês de setembro, tradicionalmente, nós lembramos do dia de prevenção ao suicídio, né? No último dia, se não me engano, 10 de setembro, setembro amarelo. E como é importante nós tratarmos desse tema e falarmos a respeito disso na igreja, em um momento onde tantas pessoas estão sofrendo, em um momento onde tantas pessoas estão sem esperança. É importante nós voltarmos para a Palavra de Deus para que possamos descobrir que em meio às dificuldades, às dores, às lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas, nós podemos descobrir uma beleza. Como nós falamos na última mensagem desta série, a beleza que é depender do Senhor. Como é bom, diante das lutas e das dificuldades, que ela mostra para nós o quanto nós somos limitados. O quanto a perspectiva da nossa vida diante do sofrimento e da dor, nós não conseguimos mensurar o que irá acontecer. Mas, ao mesmo tempo, como é bom descobrir como somos dependentes da presença de Deus. E nesses momentos de dor e de sofrimento, Deus vai nos ensinando, Deus vai moldando as nossas vidas. E pela graça e pela misericórdia, nós podemos descobrir beleza nesses momentos. Mas eu quero começar com uma pergunta. Por que existe o sofrimento? Talvez muitas pessoas já se fizeram essa pergunta. Por que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu perdi o meu pai? Por que eu perdi a minha mãe? Por que a doença chegou na minha família? Por que isso está acontecendo neste momento? De uma forma geral, nós podemos responder como Elizabeth Elliot em seu livro O Sofrimento Nunca é em Vão. E ela vai dizer: precisamos olhar para esses fatos terríveis, o fato do pecado, do sofrimento e da morte. O fato de que Ele nos deu a liberdade de escolher. O homem decidiu que suas próprias ideias e perfeição e alegria eram melhores que as de Deus. Creu no que Satanás lhe disse, e assim o pecado e o sofrimento entraram no mundo. Elizabeth Elliot está usando um trecho do que é a nossa cosmovisão, a cosmovisão cristã. Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou o homem para o pleno relacionamento com Deus. Mas nós nos rebelamos contra Deus. E por causa do pecado, Deus, ele então, permite que aquilo que Ele criou, bom e perfeito, de certa forma agora, passa a ser distorcido por causa do pecado. Nós, que não existia dor e sofrimento, então passa a existir dor e sofrimento por causa deste pecado. Mas essa mesma cosmovisão, que nos traz a consequência do pecado, nos traz também a esperança do que Ele fez. E essa cosmovisão, ela responde aos maiores questionamentos da vida. De onde nós vimos? Para onde nós vamos? Por que existe o sofrimento? E ela vai nos dizer que Deus enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para redimir, para a redenção. E nós estamos caminhando para a consumação, para a glorificação de todas as coisas. Mas no meio disso, existe o sofrimento. Quantos lembram? Eu estava no seminário, estava chegando, na verdade, de férias do seminário no final de 2012, e à noite,
quando eu lembro que eu entrei no Facebook e eu vi essa notícia, se não me engano, esse atentado foi na cidade de, às vezes, não sei se alguém consegue lembrar, de Newton, quando um jovem entrou numa escola, matou 20 crianças, 6 adultos e depois cometeu suicídio. Quantos lembram deste fato? Algo chamou a atenção durante este fato. O que aconteceu depois? Pessoas foram para as ruas, jovens da escola, pessoas de igrejas, pessoas que não eram cristãs foram para as ruas e cantaram Amazing Grace. O discurso de Obama, neste período, foi falando a respeito do Filho de Deus. Basicamente, ele usa os trechos da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo para a igreja em Corinto. E houve um grande movimento das pessoas se voltando para Deus depois deste fato. O que rendeu uma reportagem de Samuel Fredman, que ele fala a respeito de uma crise entre os humanistas. E ele vai dizer, diante do sofrimento, onde estão os humanistas? E veja o que ele diz em sua reportagem. É surpreendente que numa sociedade cada vez mais secularizada, em que cerca de 20% da população afirma não ter preferência religiosa, as pessoas tenham buscado tão claramente a Deus e a fé para lidar com a tragédia naquele momento. Quando nós nos perguntamos, e essa pergunta chega para as nossas vidas, por que eu estou sofrendo? Por que isso neste momento? Por que o sofrimento existe? Diante das tragédias do mundo, que nos entristece, nós nos perguntamos, por que tanto sofrimento? Nós sabemos que é por causa do pecado, mas nós sabemos que entre a poesia e o lamento, nós podemos encontrar a beleza da esperança em Deus. E é isso que nós descobrimos nos escritos de Jó, no capítulo 13 e no capítulo 14. Deixa eu ler, pega o seu texto bíblico. Eu vou ler com você alguns trechos do capítulo 13 ao capítulo 14. Nós vamos ler uma parte de um grande bloco do livro de Jó, que começa lá no capítulo 11 e vai terminar no capítulo 14, que é o diálogo de Jó com um de seus amigos, com Zofar. E aqui Jó passa a responder esse questionamento. Logo em breve nós vamos ver qual que era, como que Zofar coloca esse diálogo perante Jó. Mas primeiro, do capítulo 13, do versículo 15 ao versículo 28. A palavra do Senhor, ela diz assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Conceda-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me, e eu responderei. Ou deixa-me falar, e tu me responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim um homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo.
capítulo 14, a partir do versículo 5. Passa aí para o capítulo 14. A partir do versículo 5, a Bíblia diz: os dias do homem estão determinados. Decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse a muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperei pela minha dispensa. Chamarás e eu te respondereis. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Senhor, obrigado por tua palavra. Carecemos, necessitamos da ação do teu Santo Espírito, para que possa iluminar as nossas mentes, para que possamos compreender e que essa palavra alcance os nossos corações e dê frutos, ó Pai, pela sua presença, pela ação do teu Santo Espírito em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Como eu mencionei, esta passagem de Jó começa no capítulo 11, com Zofá respondendo a Jó. Jó que começa a falar lá no capítulo 3, depois de perder tudo, depois de um único dia, perder todos os seus bens, perder os seus filhos, depois de um encontro com a sua esposa, ela dizer: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, nega esse teu Deus e morre, o seu corpo ser tomado por feridas, porque Deus permitiu que Jó passasse por todas essas coisas. Depois de uns 7 dias calado, Jó, ele fala. E por causa da fala de Jó, do lamento de Jó, no capítulo 3, ele lamenta o dia do seu nascimento. Ele deseja que o dia do seu nascimento não fosse lembrado. Ele deseja que não houvesse luz no dia do seu nascimento. Ele deseja que aquele que seja amaldiçoado, aquele que anunciou o seu nascimento. Tamanha a dor e aflição daquilo que ele estava passando. Um dos seus amigos, então, passa a responder a Jó de forma... Zofá está indignado, porque ele crê que o que aconteceu com Jó foi fruto. O que aconteceu com Jó é fruto do seu pecado, fruto do seu erro, fruto do que ele cometeu. E aí, então, o texto ele continua dizendo que Zofá passa, então, a exortar a Jó ao arrependimento. Por um lado, Zofá ele não estava errado no que ele estava falando. Porque, de fato, nós sabemos que Jó pecou. Jó não negou a Deus. Jó não se virou contra Deus. Mas sim, Jó cometeu pecados. E Jó então convida, Zofá então convida Jó ao arrependimento. Mas existe um princípio de Zofá que está errado. Que Jó
está sofrendo porque Jó pecou. Tudo bem que o sofrimento provém do pecado original, mas nem todo sofrimento em específico em nossa vida é fruto de porque nós pecamos. Porque acima disso tudo, na grande história que Deus tem para as nossas vidas, Ele está trabalhando. E Ele usa os momentos de lutas e os momentos difíceis para nos ensinar. De certa forma, o princípio de Zofar é o mesmo princípio de Satanás em uma justiça retributiva. De que você fez algo e Deus então está te retribuindo. Da mesma forma com que Satanás ele questiona a Deus. Será que Jó ele não é temente ao Senhor, homem íntegro e reto, porque ele tem todas as coisas? Então, porque ele tem todas as coisas, ele teme ao Senhor de forma retributiva. O que Zofar e Satanás eles fazem é tirar a nossa esperança de Deus e colocar a nossa esperança em nossos atos. Naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós construímos e fazemos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós sabemos é que Deus ele está no controle de todas as coisas e a nossa esperança está nele. Charles Hale, ele diz o seguinte: quando dizemos que não há esperança para uma pessoa ou situação, na verdade estamos batendo a porta no rosto de Deus. Ou, eu amplio, quando transferimos a nossa esperança diante das situações apenas para as nossas ações, nós estamos negando que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Mas entre a poesia e o lamento, nós podemos descobrir esta esperança. E, em primeiro lugar, nós podemos descobrir a esperança na presença de Deus. Volta lá no capítulo 13 de Jó. No versículo 20, Jó ele diz: eu não me esconderei de ti. Jó não se esconde da presença de Deus. Porque o maior desejo de Jó é estar na presença de Deus. Versículo 22. O maior desejo de Jó é pela presença de Deus. E ele demonstra isso. Chama-me e eu responderei. Ou deixa-me falar e tu responderás. O que Jó mais quer é estar na presença de Deus. Mas diante de todo o lamento de Jó, Jó não passa a lamentar e a dizer: perdi os meus filhos, perdi a minha esposa, perdi os meus bens. Mas em todo o livro de Jó, o que Jó lamenta é a distância de Deus. É o sentir que Deus está distante da sua vida. É a falta da presença de Deus. O que era mais importante para Jó, e o maior desejo, é pela caminhada com o seu amigo. Jó fala que, a palavra fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Isso denota alguém que caminhava com Deus. E Jó agora sente que ele está distante do seu amigo. Por isso, então, posso te perguntar, o que você prefere? Se você estivesse em uma situação onde alguém chegasse para você e dissesse assim: você pode ter tudo. Você pode ter todas as respostas. Eu vou te entregar tudo o que você precisa. Eu vou te entregar a cura para todas as doenças que você irá passar. Eu vou entregar todos os recursos que você precisa para viver. Você será próspero, muito próspero ainda. Mas olha, você não terá a presença de Deus. Você não vai poder usufruir da presença de Deus. O que você iria escolher? Pense bem. Muitos iriam pensar: lógico que a presença de Deus. Será? Você pode ter tudo. Um homem na Bíblia foi colocado diante dessa situação. Moisés.
Deus chega para Moisés e fala: olha, eu vou enviar vocês para a terra prometida, vocês vão lá, vocês vão conquistar, vocês vão ter todas as coisas, eu vou enviar o meu anjo à frente nesta batalha. E veja o versículo 3 do capítulo 33. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Depois de um longo discurso, Moisés, então, ele responde: se não fores conosco, não nos envie. Eu não quero, então. Se o Senhor não estiver à frente, se a presença do Senhor não estiver conosco. E sabe o que Moisés e até as próprias nossas histórias, elas nos mostram que o que nós mais precisamos é da presença de Deus. Que nós não precisamos de respostas para os nossos questionamentos. Porque pensa comigo, se nós pudéssemos obter respostas para os nossos questionamentos, por que nós sofremos, por que passamos dificuldades, isso iria mudar alguma coisa na situação? Dificilmente. Você deixaria de sentir a dor se você tivesse uma resposta para uma situação? Com certeza não. Mas o que a Bíblia e esses homens nos mostram, que a vida não é sobre obter respostas. A vida é sobre conhecer uma pessoa. É sobre conhecer a Deus, é sobre conhecer a Cristo Jesus. E nós vemos como que Deus se revelou a Jó, através de uma ação. Deus, quando passa a responder a Jó, Deus não chega para Jó e diz: vem cá, Jó, eu vou te contar porque tudo aconteceu com você. Eu vou responder a todos os seus questionamentos, a todos os seus porquês. Deus não faz isso com Jó, mas antes Deus se apresenta para Jó e começa a questionar a Jó e dizer: onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quem é este que com as suas palavras assombra os feitos de Deus? Deus não responde a Jó, mas Deus se apresenta para Jó. Jó torna a sentir a presença de Deus. E Deus, ele se apresenta para as nossas vidas, não através de uma revelação, como fez com Jó, mas através do seu Filho. Deus manifesta a sua presença através de Jesus. Veja o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa o Deus conosco. A presença de Deus, através do seu Filho Cristo Jesus, que veio, que pagou um preço pelos nossos pecados, morreu a nossa morte, nos deu a sua vida e a oportunidade de caminharmos com Ele. E no final Ele diz: e estarei com vocês todos os dias, até a consumação, até a eternidade, onde estaremos com Deus de forma plena. O que é importante para a nossa vida não é obter respostas para os nossos questionamentos, mas é descobrir como é importante a caminhada com Deus diante do sofrimento. E como Ele garante a presença dEle para as nossas vidas. E sinceramente, existem questões e sofrimentos que eu nunca vou obter respostas. Eu nunca vou saber por que estou sofrendo. Mas eu sei porque o Filho de Deus sofreu. Mas eu sei porque Cristo Jesus sofreu. Para me garantir a sua presença.
Elizabeth Elliot, ela continua dizendo em seu livro O Sofrimento Nunca é em Vão, e ela diz: não precisamos de explicações, precisamos de uma pessoa. Precisamos de Jesus Cristo, nosso refúgio, nossa fortaleza, a nossa força, nossa fortaleza, a força da nossa vida. E é preciso haver desolação para nos ensinar nossa necessidade dele. E em meio ao sofrimento e à dor, nós descobrimos o quanto carecemos da presença de Deus, assim como Jó. Descobriu que o mais importante não era o que ele perdeu, mas era a presença do seu Deus. Em segundo lugar, encontramos esperança na ação de Deus. Partimos para o capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 12. Do versículo 5 ao versículo 6, Jó passa a reconhecer a soberania de Deus. Como que Deus tem todos os dias em suas mãos, como que Deus tem todos os meses, sabe de todas as coisas, e Ele decretou todas as coisas. Mas é engraçado depois o que Jó ele fala. Olha, para a árvore tem jeito, mas para o homem não tem. Para a árvore que foi podada, ela pode voltar a dar fruto, mas o homem não. Veja que interessante, no discurso de Jó, os altos e baixos daquilo que Jó estava passando, ele começa dizendo: Deus sabe de todas as coisas, mas olha, eu sei que para a árvore tem que ter jeito, mas para o homem eu não consigo ver uma esperança. E do versículo 10 ao versículo 12, que nós vemos é uma experiência de quase morte. Aonde Jó ele não vê mais esperança na vida, aonde Jó ele não vê que o único fim da sua vida era a morte eterna, talvez, porque ele não sentia mais nenhuma, nesse momento desse texto aqui, em específico, algum tipo de esperança, mas o que o livro de Jó ele nos mostra que a dinâmica de Deus é muito parecido com aquilo que Jó mencionou a respeito da árvore em nossas vidas. Como Deus ele trata as nossas vidas. E no final de todo o sofrimento, no final de toda dor, de todo lamento de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aquele que estava morto, aquele que estava prestes a morrer, torna a dar fruto. E aqui nós aprendemos algo muito importante a respeito da ação de Deus. O conceito da poda na agricultura. Se tem alguém que trabalha com isso, que está nos assistindo ou está aqui, sabe como é importante podar uma árvore para que ela possa dar bons frutos, para que os seus nutrientes possam ser canalizados de forma correta, para que ela possa frutificar. Quando eu cheguei no Paraná, nós moramos em uma pequena casinha de madeira, e na frente desta casa tinha uma de uva, me ajuda quem gosta? Uma parreira. Muito obrigado. Estava linda. Dava sombra, dava para ficar embaixo da parreira da uva. Que coisa linda, que bom que era. Chamamos alguém para podar. De repente a gente sai e volta. Cadê a parreira da uva? Não tinha quase nada. Minha mãe chegou e falou: moço, você cortou. Você tirou, cadê minha árvore? Cadê minha planta? Você tirou tudo, não sobrou nada aqui. O moço olha para minha mãe e diz: mas é desse jeito. Para que possa dar uva, para que possa florescer novamente, ela precisa ser cortada. É dessa forma. E é dessa forma que Deus ele trata com as nossas vidas, muito semelhante ao que Jó ele está falando a respeito da árvore. Mesmo que depois ele fala que não tem jeito para a vida. E sabe o que Tiago, que usa muito o livro de Jó, é muito importante quando nós lemos Tiago, nós temos conhecimento de algumas coisas a respeito do livro de Jó, e Tiago ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Fiquem alegres diante da ação de Deus que nos permite passar por aflições, por dores, porque Ele está trabalhando, porque Ele está ensinando, porque Ele está fortalecendo, porque Ele está nos ensinando a sermos perseverantes. Ele está fortalecendo as nossas vidas, mas o problema é que o sociólogo Byung-Chul Han, em seu livro A Sociedade do Cansaço, é o que ele vai dizer: o excesso de positividade da nossa geração, o que motiva essa sociedade do cansaço. Queremos evitar, por todos os meios, o sofrimento em nossas vidas. Ou não admitimos a ideia que podemos sofrer. E quando aquilo acontece em nossas vidas, passamos também a questionar a Deus: por que aquilo está acontecendo comigo? Nos revoltamos diante da situação, porque achamos que tudo tem que ser o sucesso, que tudo tem que ser o nosso desempenho, que tudo tem que trazer grandes resultados para as nossas vidas, e desprezamos o sofrimento. Não despreze o seu sofrimento. Não despreze a sua dor, não despreze o luto. Não despreze o momento da doença e da dificuldade, porque Deus está tratando com as nossas vidas nesses momentos. C.S. Lewis, talvez parafraseando, que diz que Deus ele grita em meio ao sofrimento para nos ensinar. E é o que Paulo ele vai dizer também na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 7. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Ele está trabalhando. Ele está gerando em nós um eterno peso de glória. Ele está trabalhando em nossas vidas, em nossos corações, para todo sempre. Em último lugar, encontramos esperança no que Deus tem preparado para nós. Veja do versículo 13 ao versículo 15 do capítulo 14. Parece difícil a gente imaginar que Jó, e o capítulo 14, esses versículos geram entre os teólogos e os historiadores um grande incógnito, uma grande pergunta. Porque sendo o Jó o livro mais antigo da Bíblia, um dos primeiros registros, como que Jó poderia ter a ideia de ressurreição? Ou algum tipo de esperança de ressurreição? Da vida eterna com Deus? Mas o que Jó ele apresenta aqui é justamente esses questionamentos. E ele vai dizer se além do Sheol, e aqui a palavra para sepultura é Sheol, aquele lugar onde as pessoas não podem sair, lugar de sofrimento eterno, lugar, morada dos ímpios. O que Jó ele está se referindo aqui, mas no versículo 15 ele demonstra que, se além disso tudo, possa ter uma renovação, uma vida renovada pela compaixão do Criador. E aqui ele vai dizer no versículo 15, terás anelo pela criatura, ou seja, um profundo desejo por sua criatura. E Jó, ele vai dizer, quem sabe depois de todo o sofrimento, depois que tudo passar, o Senhor se lembrar de mim e o Senhor me chamar. Quem sabe pudesse existir
depois de tudo isso, um lugar onde o Senhor preparou. O Senhor vai me chamar e eu vou ouvir a respeito da tua presença. Mas o que era um questionamento para Jó, no capítulo 19, se torna uma convicção. E ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Aquilo que era um questionamento, de alguma forma, passa a ser uma certeza para Jó. Naquilo que Deus está preparando para as nossas vidas. E talvez nós podemos compreender isso naquilo que o texto de Eclesiastes ele diz. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E aqui, eu lembro da obra do Senhor dos Anéis, e se você assistiu o filme, ou quem gosta do Senhor dos Anéis, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Gostava de assistir quase que todo ano, pelo menos uma vez, a trilogia. E existe uma cena fantástica, no final do último filme. Depois que o anel é destruído, Frodo e o seu amigo Sam, eles estão na montanha, lava caindo por todo lado, tudo aparentemente destruído. É o fim da vida deles naquele momento. O que parece é que ninguém pode vir para resgatá-los daquele momento. Frodo olha para o seu amigo e ele fala assim: quem dera, eu queria voltar mais uma vez ao condado. E aí Frodo começa a dizer, a sentir a grama fresca, o cheiro das flores, da comida. E Frodo começa a lembrar dos seus dias naquele lugar. Sabe o que é a nossa cosmovisão? Aquilo que Deus nos ensinou, ela nos diz que por causa do pecado, que Deus criou todas as coisas perfeitas em um jardim. E por causa do pecado, isso foi deturpado e o homem passa a caminhar distante de Deus. Mas Deus envia o seu Filho, Cristo Jesus, para nos salvar e preparar um lugar para nós. Existe um lugar preparado para as nossas vidas. Existe um lugar que Deus preparou. E é isso que Cristo Jesus diz na narrativa de João 14. E no final ele vai dizer: vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Nós podemos ter essa esperança. Em meio a toda dor, em meio a todo sofrimento, nós sabemos que existe um lugar para as nossas vidas na eternidade. Eu entro na parte final, lembrando mais uma vez um trechinho, que eu continuo. Primeira citação que eu fiz da Elizabeth Elliot, eu termino o que ela diz agora. Quando ela diz, o pecado e o sofrimento entraram no mundo. E agora nós dizemos, por que Deus não fez algo a esse respeito? E a resposta cristã é: Ele fez. Ele se tornou a vítima, um cordeiro imolado, antes da fundação do mundo. Ele fez. Ele enviou o seu Filho para sofrer as nossas dores, para pagar o preço da nossa falta de esperança em Deus, para nos dar uma nova esperança. E eu volto ao que Jó ele diz no capítulo 13, no versículo 15. Embora ele me mate, ainda esperarei nele. O que Jó ele está dizendo é: se nada der certo nessa vida, se eu passar por essa vida só em sofrimento, se eu não obtiver nenhuma resposta para a minha dor, para o meu sofrimento, para os meus questionamentos, eu viverei confiando nele, porque existe um lugar preparado
para nós. E nós podemos confiar no Senhor. Em meio à poesia e o lamento, existe a beleza da esperança em Deus. Da esperança da presença de Deus que Ele nos garante. Jesus, Ele não nos diz que iria tudo bem, que não iríamos passar por dificuldades e por aflições. Jesus, Ele diz o contrário, que iríamos ter aflições, mas Ele diz também que estaria conosco todos os dias. E a beleza das lutas e das dificuldades é descobrir esta presença de forma mais latente e presente em nossas vidas nesses momentos. É saber que podemos aprender com a ação de Deus. É saber que nada é sem propósito. Que Ele está trabalhando, e mesmo que eu não saiba, e mesmo que eu nunca venha a saber, Ele está trabalhando na vida de seus filhos. É saber que existe um lugar preparado para nós, acima deste mundo, acima desse sistema, acima das dores, acima das dificuldades. Um local que Ele preparou para as nossas vidas. Que essa esperança esteja viva em nossos corações. A esperança na presença, a esperança no que Ele tem nos ensinado e a esperança na eternidade. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar.